50 anos depois, segunda parte, capítulo 2, Calúnia e Sacrifício, parte A. Euvídio Lúcius encontrava-se entre a Tessália e a Beócia, quando lhe chegou a notícia do falecimento do pai. Inútil cogitar de uma visita a Roma com o fim de confortar o coração desolado dos seus, não somente porque muitos dias já se haviam escoado, como também devido aos seus labores intensos no cargo a ele confiado pelos caprichos do imperador. Entre os mármores e preciosidades da antiga Fócida, em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável às obras de Tibur, sentiu no coração um vácuo imenso. O genitor era para ele um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade morredora. Os longos meses de separação do ambiente doméstico decorriam pesadamente. Debalde atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento que a miúde lhe invadia o coração. Embora a comitiva imperial permanecesse em Atenas, junto de Adriano, ele nunca estava livre das convenções sociais e políticas, no ambiente de suas atividades diuturnas. Sobretudo, Cláudia Sabina nunca o abandonava na faina do esforço comum, cooperando na sua tarefa com decisão e com êxito, reconquistando-lhe a simpatia e a amizade de outros tempos. Euvídio Lúcius, porém, se lhe admirava a capacidade de trabalho, não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com lealdade e veneração. Recebia suas cartas afetuosas e confiantes, como um estímulo indispensável aos seus feitos, e acariciava a esperança de regressar a Roma em breve tempo, como alguém que aguardasse ansioso o dia de paz e liberdade. Desde muito, porém, o generoso patrício trazia o íntimo onusto de preocupações e de sombras. A esposa de Lólio Úrbico, modificando os processos de sedução, apresentava-se agora a seus olhos como amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais e de suas preocupações. No fundo, a antiga plebeia conservava a paixão desvairada de sempre, acompanhada dos mesmos propósitos de vingança para com Alba Lucínia, considerada como usurpadora da sua aventura. O tribuno, entretanto, observando-lhe as dedicações reiteradas e aparentemente sinceras, começou a acreditar no seu desinteresse, verificando a confortadora transformação dos sentimentos da sua profunda capacidade para o artificialismo. Cláudia Sabina, contudo, continuava a querê-lo desvairadamente. O constante adiamento de suas esperanças represava-lhe a paixão com mais violência. No íntimo, experimentava os padecimentos de uma leoa ferida, mas a verdade é que, a cada investida do seu afeto, Euvídio lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, indiferente ao seu olhar ansioso e às suas aspirações inconfessáveis. A mulher de Lólio Úrbico desejava ser amada, assim com tanta fidelidade e devotamento, mas os sentimentos grosseiros do coração não lhe deixavam perceber as vibrações mais nobres do espírito. Sabia tão somente que amava Euvídio Lúcius, com todos os impulsos do seu temperamento lascivo. Para realizar os seus propósitos inconfessáveis, não recuaria. Odiava Alba Lucínia e não trepidaria em lhe impor a vingança mais cruel, desde que conseguisse voltar às delícias do antigo amor, feito de exclusividade e violência. Cláudia percebeu que o tribuno,
apegado às concepções do dever, poderia ser vencido tão somente por uma dissimulação a toda prova. E por isso cercava Euvídio de atenções carinhosas e constantes dedicações. Quando acidentalmente se referia à esposa ausente, tinha o cuidado de elogiá-la, esforçando-se por colorir os conceitos com o melhor tom de sinceridade. Desse modo, o filho de Quinéio Lúcius se foi prendendo novamente na teia de encantos daquela mulher, concedendo-lhe uma atenção indevida, sensibilizado nas fibras mais íntimas do coração, embora nunca chegasse a olvidar as suas obrigações mais sagradas. Cláudia Sabina, contudo, afagava novas esperanças. A seus olhos, bastaria afastar do caminho a figura incômoda de Alba Lucínia, para assegurar a sua bastarda felicidade. Certo dia, a esposa do prefeito, fingindo distração nas palavras como de costume, asseverou a Euvídio em íntima palestra: a última carta de uma das minhas amigas, de Roma, dava-me a conhecer um pormenor curioso da vida de meu marido. Musônia avisa-me de que Úrbico passa em sua casa quase todo o tempo que dispõe nos seus labores de Estado. Em minha casa? Perguntou o tribuno ruborizado, adivinhando a malícia de semelhante informação. Sim, respondeu Cláudia, aparentemente a maior indiferença. Sempre notei que em meu marido singular predileção por sua família. Lucínia e sua filha sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não nos pode surpreender. Fábio Cornélio, desde muitos anos, tem sido seu melhor amigo. Sim, isso é incontestável, exclamou Euvídio, algo desapontado, com semelhantes alusões ao seu lar. Sabina percebeu que aquele instante era favorável para iniciar o tenebroso plano, e fingindo interesse pela paz doméstica de Euvídio Lúcius, acrescentou sem piedade. Meu amigo, aqui entre nós, devo dizer-lhe que meu marido não é um homem que justifique os mais preciosos costumes do ambiente romano. Avalie quanto me custa fazer-lhe essa confidência, mas desejo zelar pela paz do seu lar, acima de tudo. Hipócrita e impulsivo por índole, Lólio Úrbico tem feito numerosas vítimas no campo de suas aventuras de conquistador inveterado. Temo-lhe a infrequência à sua casa por sua mulher e por sua filha. Euvídio fez-se pálido, mas Cláudia, percebendo o efeito de suas palavras, prosseguia impiedosamente. Vivemos uma época de surpresas temerosas, na qual as mais sólidas reputações baqueiam imprevistamente. Desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me acarretado grandes dissabores, dado o clamor das vítimas a me repercutirem no coração. Por Júpiter, murmurou o tribuno fortemente impressionado. Não posso contestar as suas apreciações, mas quero crer que Fábio Cornélio não se poderia enganar por tantos anos, elegendo no prefeito um de seus melhores amigos. Sim, esse argumento parece forte à primeira vista, respondeu Sabina com argúcia. Mas convém lembrar que o meu amigo recomeçará a sua vida na capital do império depois de muitos anos acostumado à tranquilidade da província. O tempo demonstrará que o censor e o prefeito se identificaram muito em tantos negócios do Estado. Ambos são compelidos a se respeitarem e a se quererem mutuamente. Mas, quanto à conduta individual, sabem os deuses da realidade de minhas afirmativas. Euvídio Lúcius desviou a palestra para outros assuntos, reconhecendo a delicadeza daquelas observações
sobre a honorabilidade de outrem e a propósito do seu lar. Mas, quando Sabina se retirou, sentiu-se envenenado de preocupações injustificáveis e profundas. Que significariam as visitas reiteradas do Lólio Úrbico à sua casa? Porventura, Alba Lucínia ter-se-ia esquecido dos seus sagrados deveres? Fábio Cornélio prender-se-ia tanto aos interesses materiais a ponto de olvidar o nome e as respeitáveis tradições da família? Na mente do tribuno, as numerosas cogitações íntimas se baralhavam em tormenta. Ainda bem que aquela ausência dolorosa estava prestes a findar. Hélio Adriano já expedira as ordens para que largassem da Itália as galeras para o regresso. Em Roma, porém, a situação de Alba Lucínia e da filha chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes Célia percebera os colóquios de sua mãe com o impiedoso conquistador, mas, dada a sua timidez, não podia perceber a repulsa da genitora diante da infâmia e da cruel ousadia. Lucínia, a seu turno, algumas vezes deparara com o prefeito dos pretorianos em visita à sua casa, quando, de suas curtas ausências junto das amigas, encontrando o implacável perseguidor em conversação com a filha, que o acolhia com a tolerância dos seus bons sentimentos, de modo a não ferir o coração materno, salientando-se que a esposa de Ovídio temia, sinceramente, a presença daquele homem cruel, transformado em demônio do seu lar. A nobre senhora, abatida e doente, pensou em expor a situação ao velho pai, e, todavia, considerou que o censor já deveria ter percebido, de longa data, a sua posição angustiosa do ponto de vista moral, supondo, portanto, que, se ele silenciava, é que lhe sobravam ponderosas razões para fazê-lo. Muitas vezes tentou falar à filha sobre tão delicado assunto, supondo-a também vítima das perseguições insidiosas do inimigo da sua paz. Todavia, Célia, com a sua natural pudicícia, jamais deu ensejo às confidências maternais, desviando o curso das conversações e multiplicando os carinhos para com ela, em cujo coração adivinhava as mais angustiosas inquietações. Afinal, quando faltavam 2 meses para o regresso definitivo de Ovídio, Alba Lucínia acamou-se extremamente abatida. Mais de 1 ano fazia que o imperador se ausentara. Foram 14 meses de angústias para a filha de Fábio Cornélio, cuja saúde não pudera resistir ao embate das provações mais penosas. Célia, igualmente, tinha as faces descoradas e tristes. Através dos seus traços podia observar-se o enfraquecimento orgânico. As preocupações filiais se traduziam por longas noites de insônia que acabaram por lhe arruinar a saúde antes vigorosa. Com a sua ternura inata, ela tudo fazia por consolar a mãezinha combalida. Dos portos da Itália foram enviados 4 grandes galeras para o regresso de Adriano e sua comitiva. A primeira embarcação, chegada ao litoral da Ática, foi disputada pelos elementos mais ávidos de retornar ao ambiente romano, entre os quais Cláudia Sabina, que pretextava a necessidade de voltar quanto antes, considerando os apelos do seu círculo doméstico. Ovídio Lúcio estranhou aquela pressa, mas não podia adivinhar o alcance dos seus planos. Ele também desejaria regressar urgentemente, mas era obrigado a atender ao convite do imperador para fazer-lhe companhia na embarcação de honra, que chegaria a Óstia 8 dias depois das primeiras galeras. Daí a alguns dias, a mulher do prefeito dos pretorianos chegava à capital do império, com o avanço de 1 semana,
de modo a cogitar da realização dos sinistros projetos de vingança que lhe trabalhavam a mente. O marido recebeu-a com a frieza habitual, e os servos da casa com a angústia que a sua presença lhes facultava. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar a Atéria a notícia de sua volta, encarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Em frente de sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente: Atéria, chegou o momento de jogar a última cartada na minha partida. Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes. E quanto a ti, receberás agora o prêmio da tua dedicação. Sim, senhora, retrucava a serva com um olhar cúpido, considerando a propina. Como vai a mulher de Ovídio? A patroa vai muito abatida e doente. Ainda bem, murmurou Sabina satisfeita. Isso favorece a execução dos meus planos. E depois de fixar na companheira os olhos ansiosos, acentuou de maneira singular. Atéria, estás preparada para o que possa acontecer? Sem dúvida, minha senhora. Entrei em casa do patrício Ovídio Lúcius para vos servir exclusivamente. Não te arrependerás por isso, disse Sabina com decisão. Ouve-me. Estamos ao termo da missão que te retém junto a Alba Lucínia. Espero do teu esforço o último serviço de colaboração na minha tarefa de amplo desagravo do passado doloroso. Tenho sido generosa contigo, mas desejo assegurar o teu futuro pelos bons serviços que me has prestado. Que desejas para descanso da tua velhice no seio da plebe desamparada? Depois de pensar um pouco, a velha serva murmurou satisfeita, como se já houvesse realizado no íntimo todos os cálculos imprescindíveis a uma resposta mais exata. Senhora, sabeis que tenho uma filha casada, cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, teve sempre grande amor à vida do campo, mas, em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu amealhar o suficiente para adquirir um trato de terra onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos filhos e dos netos que me estimarão, como hoje, nos dias próximos da decrepitude e da invalidez para o trabalho. Teus desejos serão satisfeitos, exclamou a mulher do prefeito, enquanto Atéria escutava, cheia de alegria. Vou indagar o custo de um sítio aprazível e, no momento oportuno, dar-te-ei a quantia necessária. E que devo fazer agora para lograr semelhante ventura? Escuta, disse Cláudia com gravidade. De hoje a uma semana, Ovídio Lúcius deverá estar de volta. Na tarde de sua chegada, deverás procurar-me para receber instruções. Nesse mesmo dia, terás o dinheiro necessário para realizar teus desejos. Por agora, vai-te em paz e confia em mim. Atéria estava radiante com as perspectivas do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lólio Úrbico em direção a Suburra. Seria inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina, dirigindo-se à conhecida casa da vendedora de sortilégios, com quem haveria de concluir os seus projetos sinistros. A feiticeira de Cumas recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. Depois de mergulhar as mãos ávidas na aluvião de sestércios que Cláudia lhe trazia, Plotina concentrou-se diante da trípode que já conhecemos, falando em seguida. Senhora, o momento é único. Deveremos cuidar de todos os pormenores, quanto ao que vos cumpre fazer
a fim de que não se percam os nossos melhores esforços. Cláudia Sabina pôs-se a meditar num plano minucioso que a feiticeira submetia a seu critério. Plotina falava em voz muito baixa, como se receasse as próprias paredes, tal a ignomínia das sugestões criminosas. Finda a longa exposição, a consulente retrucou pensativa. Mas não seria melhor exterminar a rival? Tenho alguém em sua casa que se poderá incumbir do último golpe. Sei que conhece os filtros mais violentos e que nos podes fornecer hoje mesmo. Senhora, as vossas ponderações são razoáveis, mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material, e em nosso caso, eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável um golpe infalível. Quem nos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer às cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão inextinguível. Enquanto a esposa do prefeito considerava as estranhas insinuações como certas e justas, Plotina continuava. É preciso instilar o ódio no coração do homem desejado para que a vossa aventura seja efetiva. Para atingirmos esse fim, necessária se torna flagelar a alma, abatendo-a e destruindo. Sim, as tuas advertências são assaz judiciosas e não devo desprezá-las. Mas, de conformidade com teu plano, meu marido deverá desaparecer. E que vos importa isso se a sua morte se faz necessária? Não forçais o destino para gozar a felicidade possível com outro homem? Sim, teu projeto é o melhor, porquanto chegaste a prever todas as consequências. E como se apostrofasse a figura imaginária da rival vítima da sua insânia e do seu ódio, acentuou com os olhos perdidos no vácuo. A alba Lucínia deverá viver, relegada a uma plana inferior, com a sua vergonha padecerá o desprezo e a execração que tenho padecido. Plotina levantara-se. De um armário esquisito, retirou frascos e pacotes que entregou à cliente com observações especializadas. Aceitando de alma aberta o plano odioso, Cláudia Sabina saiu, prometendo voltar.